O Gambito do Rei é uma das aberturas mais clássicas da história do xadrez e hoje a gente vai tratar da primeira variante nessa longa playlist que a gente vai fazer aí, que é o Contra-Gambito Falkbeer. Na maior parte das variantes do Gambito do Rei, as pretas estão tentando segurar o peão extra que elas têm e basicamente não levar checkmate no processo. Mas essa é uma variante que carrega um espírito muito diferente. A gente vai tentar virar o jogo contra as brancas e sacrificar um peão ou dois nós mesmos para obter iniciativa, trazer as brancas para um território desconhecido e tentar vencer o jogo com essa estratégia. Então essa abertura é recomendada para a galera que gosta de sacrificar material para obter iniciativa e não gosta de estar do lado que tem material a mais, mas está sendo atacado e tem que defender. Antes de a gente começar, se você perdeu o meu vídeo de introdução ao Gambito do Rei, no qual eu falo das ideias principais ao redor de toda essa abertura e de outras variantes, eu recomendo clicar no card que está aparecendo aqui em cima ou no link na descrição para ter uma ideia geral dessa abertura antes de ver esse vídeo. Então vamos lá, vamos para os lances. A gente entra no Gambito do Rei depois de E4, E5 e F4, sacrificando um peão. E nessa linha, em vez de aceitar esse sacrifício, nós mesmos vamos tentar gambitar um peão, por isso o nome Contra-Gambito, com o lance D5. E aqui vamos tirar logo uma linha do caminho, que é E toma F5. Esse lance é um erro grave, perde a posição imediatamente, porque a gente pode seguir com dama para H4, cheque, e ao mesmo tempo atacando o peão de E4, se rei para E2, dama E4, e se G3, dama E4 ganhando a torre em H1. Então as brancas simplesmente não podem jogar esse lance. Então vamos voltar. Dessa forma, o único lance que sobra e que faz sentido aqui é jogar D toma E5. E aqui existe uma opção das pretas jogarem E4, mas o lance que a gente vai discutir nesse vídeo é C6. A ideia de C6 é convidar o branco a tomar e permitir que a gente desenvolva esse cavalo com iniciativa. E aí, a partir desse ponto, somos nós que vamos estar à frente em desenvolvimento. Outro lance que você poderia jogar nessa posição é tomar em F4 agora, só que isso deixa de ser o contra-gambito e passa a ser uma outra linha que chama defesa moderna, que a gente vai ver num outro vídeo, então a gente não vai tratar aqui. Só para explicar como isso acontece, a defesa moderna acontece depois de F4, né, o gambito do rei, quando as pretas aceitam logo esse peão e depois de cavalo para F3 jogam D5. Dá para ver como é a mesma posição depois de E toma D5, mas a gente alcançou essa mesma posição por uma ordem de movimentos diferentes. Então, se você começar com D5, que é o contra-gambito Falkbeer, e depois jogar E toma F4, acaba levando a mesma coisa. Isso a gente vai tratar num outro vídeo, então nesse vídeo a gente vai focar nesse lance que é C6, oferecendo para o branco a oportunidade de tomar em C6 e depois de cavalo toma C6, somos nós que temos um peão a menos agora, mas a gente tem um cavalo desenvolvido e a gente vai tentar usar essa iniciativa. Então, o que o branco pode jogar nessa posição? Vamos começar a ver as opções que ele tem e como a gente lida com cada uma delas. O primeiro lance que o branco pode jogar é cavalo para F3, um lance de desenvolvimento perfeitamente natural. E outro lance que também faz muito sentido é bispo para B5, cravando seu cavalo e tentando segurar um pouco essa mobilidade das suas peças para controlar essa iniciativa. Vamos começar vendo o cavalo para F3. Sempre que o branco jogar cavalo para F3, no início, nessas posições, a gente vai avançar esse peão para atacar o cavalo e começar a incomodar. E aqui o branco tem duas maneiras de tentar lidar com esse lance. A primeira é movendo o cavalo para o quadrado que faz mais sentido, que é para E5, para o centro, sendo apoiado pelo peão de F4. E a outra é dama para E2. A gente não move o cavalo, mas a gente vai cravar o peão de E4 ao rei, e aí o preto não vai poder capturar o cavalo de F3, pelo menos por enquanto, né? Vamos começar vendo esse dama para E2, porque entre esses dois lances é o menos pertinente. Porque, beleza, ele tá cravando o peão, mas a gente vai quebrar essa cravada imediatamente com bispo para E7, tô ameaçando capturar o cavalo agora. E o lance que faz mais sentido pro branco é jogar dama toma E4, e agora, né, o lance mais atrativo de ser jogado, mais óbvio, cavalo para F6, desenvolvendo, atacando a dama. É isso que a gente quer tirar as peças com a iniciativa. Depois de dama para A4, a gente já vai fazer o roque e repara nessa posição. O branco tem um cavalo em F3 e uma dama meio descolocada em A4. E a gente tem dois cavalos desenvolvidos, um bispo desenvolvido e o rei já está rocado. Então, por esses dois peões que a gente sacrificou, nós temos muita iniciativa. O branco poderia seguir aqui com bispo para B5, né? Meio que está ameaçando tomar mais um peão, porque o cavalo só está defendido uma vez. Mas a gente completamente ignora isso, a gente vai jogar bispo para C5.
A gente está fechando essa diagonal, então o branco não pode fazer o roque. Torre para E8 tá vindo, e se as brancas quiserem tomar em C6 e tentar ganhar esse peão, a gente não tá preocupado com isso, porque a gente sabe que essa iniciativa e esse ataque que a gente vai desenvolver vão valer muito mais do que esses peõezinhos aí que vão ficar faltando na nossa posição. Então, como eu falei, dama para E2 não é o lance mais pertinente aqui, porque depois de bispo para E7, quebrando a cravada, e dama toma E4, o branco tá se colocando numa posição onde ele permite mais um tempo, então acelera ainda mais o nosso desenvolvimento. Por isso, eu acredito que nessa posição, quando a gente ataca esse cavalo, faz mais sentido simplesmente mover o cavalo e tentar trocar essas peças. A gente não vai trocar as peças nessa posição porque, por mais que pareça a troca mais equilibrada do mundo, né, depois de cavalo toma E5 e F toma E5, a gente ainda cria essa posição simétrica. Repare que essa posição não é tão simétrica assim, porque a gente tem um cavalo do rei e o branco tem um cavalo da dama. E o cavalo da dama do branco consegue atacar o nosso peão e o nosso não consegue atacar esse peão facilmente. O que significa que, por mais que esses peões sejam simétricos, o peão do branco incomoda muito mais o desenvolvimento das nossas peças do que o nosso dentro da posição do branco. Então essa troca ela é melhor para o branco. Então o cavalo toma E5 nessa posição é uma imprecisão. Então a gente não vai trocar, a gente vai simplesmente continuar desenvolvendo nossas peças com cavalo para F6. Agora um lance que é extremamente atraente para o branco é desenvolver com iniciativa com bispo para C4 batendo em F7. Isso aqui não é nada preocupante para a gente, porque nós temos ameaças que são muito mais perigosas do que cavalo toma F7 ou bispo toma F7 com cheque. A gente vai ignorar esse ataque e jogar bispo para C5 nessa posição. A ideia desse lance vai fazer muito sentido quando você reparar que aqui nós temos uma ameaça fatal, que é bispo para G4 encurralando a dama. É extremamente importante nessas linhas você sempre manter essa ideia em mente, porque é essa ideia que refuta muita coisa que o branco faz. Por exemplo, vamos ver o que acontece se o branco tomar em F7 aqui de cavalo e de bispo, e ver que os dois lances não são nada bons. Cavalo para F7 pode parecer muito bom, porque tá enforcando essas peças, né? Mas aqui esse é um erro fatal, o branco já tá perdendo aqui, porque a gente vai seguir com dama para D4. E repara na quantidade de ameaças que a gente tem. Como o cavalo deixou de defender, lembra que em E5 o cavalo pelo menos estava defendendo G4. Mas como o cavalo deixou de defender esse quadrado, agora a gente tem bispo para G4, que é uma ameaça de ganhar a dama. A gente tem dama para F2, que é uma ameaça de checkmate. E a gente tem dama toma C4, que é uma ameaça de ganhar uma peça. Por incrível que parível, o branco ainda tem uma maneira de defender contra tudo isso, que é dama para E2. Ele está segurando o bispo, está segurando o quadrado de F2, e tá segurando essa questão de enforcar a dama com bispo para G4, porque bispo G4 agora ele tem dama para F1. Continua segurando F2 contra mate e continua segurando o bispo contra essa perda de material. Mas tá tudo bem aqui, a gente vai jogar um lance que seta uma ideia muito mortal mais para frente, que é torre para F8. E repara que atrás o branco tava parecendo que ia ganhar uma qualidade ou a nossa dama, né, com essa forca. Mas como nós temos muitas peças desenvolvidas e nós conseguimos criar muitas ameaças, a gente conseguiu tirar a dama com uma ameaça forte e agora tirar a torre com uma ameaça forte. Então tudo que o branco ganhou nessa operação toda foram 2 peões, o que contra essa gigantesca iniciativa que a gente tem não vale nada basicamente. Agora a gente tem essas ideias de torre toma F7, é a primeira porque o cavalo está sendo defendido apenas uma vez. Cavalo para B4 é outra ideia, porque a gente vai estar ameaçando tomar em C2. Repara que C3 não funciona, por mais que pareça enforcar as duas peças, quando o cavalo vier parar em B4, não funcionaria, porque cavalo para C2 vai ser um cheque, se o rei estiver nessa posição aqui. Então são ideias que fazem sentido e você tem que manter em mente. Outras ideias que você tem são, depois que esse cavalo mover daqui, repara que a torre vai estar alinhada com essa dama em F1, o que significa que esse peão em F4 pode ser cravado. Então, depois que o cavalo mover, você já poderia jogar ideias tipo cavalo para D5, colocando pressão nesse peão e cravando ele a dama, como eu falei. Enfim, o ponto é que você tem inúmeras ameaças graças a toda essa iniciativa, por isso a gente vai parar a análise por aqui. Agora vamos voltar, isso aqui é o que acontece depois de cavalo toma F7, vamos voltar e vamos ver bispo toma F7. Também não é muito melhor e as ideias são muito similares. A gente primeiro tem que mover o nosso rei, porque bispo toma F7 é um cheque. E agora a gente já tem esse truquezinho aqui, ó. Cavalo toma E5, remove o defensor de G4 e depois a gente segue com bispo G4 ganhando a dama. É uma ideia. Então, para defender contra essas ameaças, e o fato de que cavalo toma E5 tira o defensor do bispo que está aqui em F7,
o branco tem que achar lances bem precisos. Primeiro ele tem que achar bispo para C4 aqui, porque isso salva a peça e ele está preparando para responder bispo G4 com bispo E2, tapando nessa ameaça. A gente vai seguir agora com dama para D4 e repara que não é tão difícil lembrar tudo isso porque as nossas ideias são extremamente similares. Quase que a gente transpõe para aquela linha com cavalo F7, porque a dama, o bispo, esse cavalo, esse bispo, tá tudo no mesmo lugar. A diferença é que naquela linha a gente tinha torre F8, que era bom, era um lance muito bom, e nessa linha a gente não tem mais, porque o rei tá em F8. Comparando essas posições, bispo toma F7 é melhor, porque diminui a quantidade de opções de ataque que a gente vai ter. Mas continua sendo o caso que bispo toma F7 é ruim, objetivamente. Agora, o branco defende com aquela mesma ideia, dama para E2, segurando tudo, só que pelo mesmo motivo que antes, nós temos uma grande vantagem, graças a toda essa iniciativa e essas ameaças que nós vamos conseguir criar. Então, para essa linha também vamos parar a análise por aqui, e isso tudo leva a gente à conclusão de que bispo para C4 aqui também não é um lance muito preciso, por mais que pareça criar uma forte ameaça contra F7. Então repara que a nossa ideia nessa abertura é trazer o branco para um território desconhecido, porque essa abertura é bastante incomum, então as chances do jogador de brancas estar familiarizado com ela são muito baixas, mesmo que talvez o cara jogue só gambito do rei. É bem difícil esperar que ele conheça todas essas linhas, então a gente já tem chances de capitalizar nesses erros, porque o branco vai estar num território desconhecido, e ao mesmo tempo, os lances que o branco faz são muito intuitivos, eles parecem ser fortes, mas nós temos ameaças muito maiores no bolso para conseguir uma vantagem melhor. Agora vamos ver aquele outro lance de desenvolvimento que eu falei mais cedo, vamos voltar um pouquinho, que é bispo para B5 nessa posição. Se a gente for comparar esses dois lances, cavalo para F3 primeiro aqui, talvez seja um pouco mais perigoso. É difícil dizer que é um lance pior, mas é um pouco mais perigoso porque depois de E4 o cavalo F5 é bem intuitivo, e aí bispo C4 é bem intuitivo, e o branco vai seguindo nessa malha de lances intuitivos e ficando cada vez mais embrenhado nessas posições ruins. Então, bispo para B5 pelo menos dá menos oportunidade desse tipo de coisa acontecer. Como a gente vai ver, é um lance mais preciso porque imobiliza esse cavalo, o que neutraliza um pouco da iniciativa e minimiza a quantidade de ideias que você tem de pretas. Mas eu vou te mostrar como lidar com esse lance também. O primeiro lance que a gente vai fazer é bispo para C5, que é um lance muito intuitivo também para o nosso lado, porque a gente aproveita que essa diagonal está aberta para segurar o roque das brancas, o que vai ser muito bom para as nossas ideias de ataque de longo prazo, esse fato do rei branco estar preso no centro. Aqui o branco pode seguir com o cavalo para F3, em algum ponto ele vai ter que tirar esse cavalo, né? E a gente repete aquelas ideias que nós vimos na última linha, E4 atacando o cavalo, cavalo para E5, e a gente chega numa posição muito similar, a única diferença entre aquela outra é que o bispo estava em C4, e agora o bispo está em B5, o que é uma melhoria. Essas duas peças estão combinando para atacar o nosso cavalo, que está cravado, mas essa não é uma ameaça grande, a gente ignora isso mais uma vez e prioriza o nosso desenvolvimento. Cavalo para F6 vai ser o nosso lance aqui, e se o branco continuar, como eu falei, nessa malha de lances intuitivos e jogar cavalo toma C6, B toma C6 e bispo toma C6, ele vai falar, nossa, eu tô ganhando uma torre aqui porque eu consegui enforcar, o preto não sabe o que tá fazendo. A gente bloqueia o cheque com bispo para D7, se ele tomar a torre, tá completamente perdido. Lembra das nossas ideias, bispo para G4 vai estar ganhando essa dama. Então, o branco não pode tomar essa torre, ele tem que ter essa visão ampla de tabuleiro, não focar só no que está acontecendo aqui e reparar nessa ameaça, o que para muitos jogadores até o nível avançado vai ser difícil. E se o branco tiver essa visão ampla de tabuleiro, ele vai achar o lance bispo toma D7 aqui, tirando esse nosso bispo, que é uma peça perigosíssima com essas ameaças. Agora a gente joga dama toma D7, D4 é o melhor lance aqui, tentando mover uns peões para frente, liberar diagonais, liberar quadrados para as peças brancas se desenvolverem. A gente segue com E toma D3 en passant, dama toma D3, e aqui você tem algumas opções. Se você não quiser trocar as damas, você pode jogar um lance tipo dama para C6 ou dama para C7, mas o lance que eu recomendo você jogar aqui é roque longo, defendendo sua dama com a torre, porque por mais que haja esse conselho de que em posições de ataque, em posições nas quais você tem a iniciativa e você tem menos material, que é o caso aqui, né, você tem 2 peões a menos, não é recomendável você trocar as damas. Lembra que todas essas instruções ou regras no xadrez são repletas de exceções, e essa é uma exceção. Como a gente vai ver daqui a pouco, a nossa iniciativa está longe de evaporar só porque as damas foram trocadas. Pelo contrário, pode-se dizer que a gente já concluiu o nosso desenvolvimento, as peças menores estão em jogo, o rei fez o roque e a dama
tá em jogo, as torres estão conectadas. Então o nosso desenvolvimento tá ok. E olha pro branco. Ele tem uma dama em D3 e nada mais além disso. Se o branco trocar as damas bem, se ele não trocar, a gente vai continuar atacando, né? Torre 8 tá vindo. Então provavelmente vai fazer muito sentido pro branco tomar em D7. A gente toma em D7 de torre para não voltar o cavalo. A gente preserva o cavalo nessa posição mais avançada. E agora, torre H para E8 é uma ameaça devastadora. Se o branco jogar lances naturais, tipo bispo para D2, perde para torre 8, cavalo para C3, perde para torre 8, o lance que ele tem que encontrar aqui é essa ideia de caminhar o rei para F3. Em qualquer outro quadrado além desse, esse rei não vai estar seguro. O lance que o branco tem que encontrar aqui é rei para E2, para que ele possa responder torre 8 cheque com rei para F3. Olha só o nível dos lances que o branco está tendo que encontrar e fazer para sobreviver à nossa iniciativa. Quantos jogadores do nível dos seus adversários você acha que vão encontrar rei para E2 e rei para F3? Dado que os outros lances todos perdem. E mesmo que ele tenha encontrado essa ideia, não é como se o branco encontrou a ideia que ele precisava e agora ele neutralizou tudo e tá melhor. Longe disso, a gente vai seguir com torre D para E7 e olha para essa posição. Quem em santa consciência preferiria ter o branco aqui porque o branco tem 2 peões a mais? Isso tudo serve para ilustrar o poder de jogar com esse estilo, jogar sacrificando material por iniciativa e pela oportunidade de criar ameaças e também trazer o seu oponente para um território desconhecido. O cara que joga o gambito do rei está muito acostumado com algumas linhas nas quais costumeiramente as pretas tomam F4 e entram num território que é familiar. Com esse contra gambito, a ideia é virar o jogo. Nós sacrificamos material e as brancas defendem. E quase ninguém que joga o gambito do rei está esperando chegar numa posição na qual ele vai ter que defender. Isso por si só já é muito poderoso. Lógico que não é como se esse contra gambito refutasse o gambito do rei e fosse a melhor de todas as linhas objetivamente. É lógico que a análise que eu fiz aqui contém algumas imprecisões e o branco poderia ter jogado de maneira melhor em algumas posições, mas essa análise não é para profissionais no xadrez, porque se eu fizesse esse vídeo voltado para esse público, primeiro que eu não ia prover valor para 99,9% de vocês que estão assistindo, e segundo que se a pessoa já é profissional, ela não precisa de um vídeo como esse para aprender a jogar uma abertura. Então os lances que eu trouxe nessa análise foram lances que são comuns entre jogadores no nível intermediário para avançado. Muitos desses lances que eu trouxe aqui são os mais jogados ou os segundos mais jogados em partidas no Lichess entre jogadores cujo rating médio está nessa faixa de intermediário para avançado. Então eu tenho certeza que se você aplicar isso aqui nas suas partidas, você vai ver esses lances também, porque são os lances que a maioria dessas pessoas estão jogando. Essa é a análise que eu tinha para compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo e que essas linhas tragam valor para vocês, tragam vitórias para vocês nas suas partidas. Se você tiver tido uma partida legal com as linhas que eu mostrei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu gosto muito de ver isso. Se você quiser continuar acompanhando essa nossa série no Gambito do Rei e aprender a jogar as outras variantes, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te vejo lá, beijinho do Rei Afogado e tchau!